A intercessão é um ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é apóstolo. Ele tem o dom de todos os ministérios. Mas ele é apóstolo dos apóstolos. Ele é o sacerdote dos sacerdotes. Ele é o pastor dos pastores. Olha, vocês hoje desligam os telemóveis, por favor. A igreja precisa de disciplinar-se. Quando precisa disciplinar desde casa, mas porque você, quando está preparado para ir para trabalho, é uma coisa. Então, os teus telefones têm que estar em alerta, porque não vai o patrão te ligar, ou não vai você está a buscar uma bênção, não é? E de repente o patrão diz, olha, não vem. Então, você tem que estar conectado. Mas a igreja é espiritual. Você tem que estar conectado espiritualmente. E tudo que é exterior, que é material, não tem lugar com aquilo que é espiritual. No verdadeiro sentido. No verdadeiro sentido da palavra. O material é o material. O espiritual é espiritual. Por isso é que Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Mais de toda a palavra. Não só de pão viverá o homem. E não só de pão, porque está em Mateus capítulo 4, versículo 4. Não só de pão, por quê? Porque ele sabe que a comida sustenta o corpo. Mas ele diz, mais de toda a palavra, isso quer dizer que a palavra é superior ao pão material. A palavra está superior, mais de toda a palavra. Porque o pão material sustenta o corpo. Mas o que é que sustenta a tua alma? É a palavra. A palavra vivifica. Então, ele é espírito e ela vivifica. Então, o homem, o ser vivente, é a alma vivente. Então, aquilo que o alma vivente tem que pôr, dar primazia, é o seu alimento espiritual. E não permitir que ninguém interfira com essa área da sua vida, porque é a sua vida, é a sua salvação, é a sua alma. Aquilo que você determinar dar à tua alma é aquilo que você vai colher, aquilo que a tua alma vai colher no futuro. Então, se você der o mundo, der só a tua alma o bem material, então ela vai perecer do mundo, ela vai ficar aqui no mundo e ela vai comer do mundo e vai comer toda a glória do mundo, mas vai perecer na glória do mundo, porque a glória do mundo é perecível. Mas se você der a tua alma a glória do céu, então a glória do céu não é imutável e é eterna, ela não perece. Então você vai ter salvação da tua alma e vida eterna. Então é essa que você deve correr. Mas durante o tempo você é peregrino e você está a trabalhar para tomar posse da tua coroa, ou seja, da salvação e vida eterna da tua alma, então você tem que saber com temperança quais são os requisitos para que você tome posse da salvação e vida eterna. Então, um dos requisitos é a reverência. Quem é o abençoador da tua alma? Quem é abençoador? Quem tem a tua coroa da vida? É Jesus, porque Deus deu ele a preeminência, Deus deu ele tudo, não é? Jesus disse, eis que me foi dado no céu e na terra todo o poder. Então, ele tem o poder. Deus assim o quis, a boa vontade do Pai, e por aquilo, e por mérito que ele ganhou, por ser humilde e ter cumprido com distinção a obra, a missão pela qual Deus o incumbiu, e ele foi então exaltado soberanamente acima de todo no céu, na igreja, na terra e debaixo da terra. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Ora, então você tem que tomar atenção que é a tua alma. E Jesus Cristo, ele é o cabeça dessa esquina e eu sou a pedra dessa esquina. Se a pedra dessa esquina recebeu a informação do cabeça dessa esquina a dizer que telemóveis roubam a glória dele, porque roubam a concentração, roubam o mover do Espírito Santo, então você tem que atentar para uma falha, que você não está cumprindo um requisito para a salvação da tua alma. Então é algo que eu estou sempre a exortar. Você, quando sai para trabalho ou para ir visitar alguém, quando você está no mundo, o teu telemóvel pode ficar ligado, não é? Mas quando você entra por esta porta dentro, você tem que se desligar do mundo, amado, porque você vem entrar no mundo do Espírito.
Porque se você não deixa sair da carne para entrar no Espírito, é impossível você tomar posse da tua coroa. É impossível você tomar posse da plenitude da glória de Deus. Você e eu, nós vivemos no benefício do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Pelo ar que nós respiramos. Então, se o ar que nós respiramos depende de Deus, e Deus, lá em Mateus 10, Deus é aquele que tem poder para matar o corpo e atirar a alma para o inferno, então você tem mais que respeitar esse Deus, não é? Você tem mais que reverenciar este Deus. Você tem mais que fazer o melhor que você conseguir, não é? Dentro das tuas possibilidades, da sinceridade, a tua honestidade, integridade e singeleza do teu coração, para poder agradar esse Deus. Ele é aquela pessoa que você vai perseguir, porque Ele é que tem a coroa da vida. Nós perseguimos o mundo para tomarmos posse de toda a riqueza, mas é a glória do mundo. A glória do mundo perece ante a glória de Deus, amado. A glória de Deus é pesada, e é ela que eu quero. E o que você está aqui a fazer? Se você não veio buscar a glória de Deus, então você está a perder o teu tempo em vir à igreja. Então, desligar o telemóvel é um requisito tão básico. Sim, é um requisito, pede ajuda. É um requisito tão básico, mas que faz moça no reino dos céus a favor da salvação da nossa alma. Porque só pelo fato de você estar no Espírito, o telefone tocou, você saiu do Espírito. O Espírito Santo, ele é sensível. E ele exige reverência. Ele exige respeito. Ele exige a nossa atenção. Nós, quando vamos nos deitar, nós dizemos, eu não quero que ninguém me chateie que eu vou dormir. Desligamos o telefone. Mas quando nós vimos a igreja, aquele que durante o tempo que nós estamos a dormir, pode nos tirar o fôlego. Quantos de nós não acordamos de manhã? Nós viemos buscar a Ele, nós não o reverenciamos. Amado, é poderoso isso. É poderoso. Muitos de nós não alcançamos misericórdia do Senhor por pequenas coisas, pequenas reverências, que a igreja fala, a igreja exorta, mas pelo fato de nós somos inteligentes, isto é coisa que eu já sei, nós negligenciamos, mas está a ser escrito no livro da vida, ou no livro da morte. Porque aquele que Deus coloca como cabeça, como pedra da sua esquina, ele é o cabeça, ele não se deixa escarnecer. E Jesus diz lá em Mateus 4, não atentai ao Senhor teu Deus. Pelo fato de nós estarmos na era da misericórdia, a era da misericórdia não te garante a salvação, muito pelo contrário. A era da misericórdia é para você correr a tua carreira e largar todo o embaraço, todo o pecado que está do teu redor e tomar posse daquilo que te está reservado, que é a coroa da vida. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da tua fé. Autor e consumador da tua fé, amados, é tempo de termos temor a Deus. É tempo de termos temor a Deus. Quando você está a vir para a igreja, prepara dentro de casa. Você não está a ir para o fundão, você não está a ir para servir o teu patrão, porque o teu patrão você serve melhor ainda, porque você sabe que se você não servir o teu patrão melhor, você não tem direito ao salário. Então o teu Deus que te dá fôlego todos os dias, que te faça acordar, que te dá força para você vestir e que te sustenta, o teu Deus que sustenta a tua alma, ele você tem que fazer melhor. De que vale a pena você ganhar o mundo todo e chegar no fim, a todo tempo você quis a salvação, mas quando Jesus vier você não subiu. Crime não compensa, amado. O pecado, o salário do pecado é a morte. E não só a morte, é a morte eterna. O inferno está aquecido. Quantas vezes Jesus diz que nós devemos perdoar? 70 vezes 7. Quando você não perdoa e vive uma vida de pecado e iniquidade, o que é que está à espera, amados? A fornalha de fogo ardente está aquecido quantas vezes? 70 vezes 7.
Não foi assim que o rei Nabucodonosor aqueceu a fornalha para o Sadraque, Mesaque e Abednego? Daniel, está lá em Daniel. Ele aqueceu a fornalha 70 vezes 7 para queimar aqueles três, para ficarem esturricados. Bem, não sei o que passou na cabeça. O inferno é assim, o diabo é assim. Quando o diabo apronta, ele está de serviço, ele faz tudo com toda a primazia. Ele mandou aquecer fornalha 70 vezes mais para o Mesaque, Abednego e o Sadraque, que é o Daniel e os seus amigos. Por quê? Porque pura e simplesmente não fizeram a vontade do rei. Mas vamos supor, se por exemplo, eles tivessem morto, se Jesus não tivesse entrado para estar ali a dançar com eles, para lhes dar o livramento, porque isso Jesus fez. Se eles tivessem acumulado tesouros na terra, se eles tivessem a todo tempo irreverenciado Deus, eles eram crentes, devotos, amavam a Deus e não deixavam a sua alma contaminar com a idolatria do rei Nabucodonosor. Em momento nenhum. Eles não viraram nem para a direita, nem para a esquerda. A lei do Senhor é assim, não servirei a outros deuses, eu não servirei a outros deuses. A lei do Senhor é, não me contaminarei com outros manjares da terra estranha pela qual eu for, está lá em Deuteronômio 18, eu não me vou contaminar. E eles não se contaminaram. E isto é reverência. É reverência, amados. E quando você reverencia a Deus, em pequenas coisas, você vê a glória de Deus a ser manifestada na tua vida. Você dá conta de que, de repente, você não tinha nada, você não tinha comida. E você sai, alguém te abençoa. E esse alguém que te abençoa é o quê? É o anjo do Senhor abençoado. Você não tem não tem dinheiro para comprar um medicamento, quando você dá conta, alguém te abençoou. Amados, toda essa minha vida, esta carne que está aqui, eu preciso de 2 ou 3 anos para contar os meus testemunhos. Toda a minha vida é testemunho. Toda com Deus. Eu, se estou a falar alguma coisa, é impossível eu dar glória a mim, porque não há força, não há capacidade em mim de estar a fazer algo que é impossível uma mulher sozinha fazer. E uma mulher cheia de embaraços, amados. Embaraços santos para a glória de Deus. Reverência. E mesmo assim, eu peço, eu desmancho minha perdão ao Senhor. Porque eu sei que ainda não estou no ponto. Nós nunca estaremos no ponto, amado. Porque estamos no mundo. O mundo nos persegue. O mundo quer nos estragar. Mas você precisa de lutar, você precisa de ter fé, crer no Senhor. Muitas podem ser as suas aflições, mas Ele te livra de todas. Mas você precisa de ser reverente. Se você não for reverente, você fica amarrado. Você fica ali no círculo, andar no círculo. Com esse problema, entra um problema, sai outro. Sai de um, entra outro. E você quer desvencilhar, mas não consegue. Por quê? Irreverência. Tem porta aberta ao diabo na tua vida. Muitas pessoas Deus quer curar. Deus quer exercer misericórdia. Mas não consegue a misericórdia de Deus por causa de irreverência, irmãos. É um requisito para agradar a Deus. A reverência a Deus, o respeito a Deus, a Espírito Santo, é um requisito para ministrar o coração de Deus, para atrair a misericórdia de Deus. E é esta a lição que eu tenho hoje, a misericórdia de Deus. Mas todos nós vimos a igreja com um objetivo. Desde casa, você está a sair para servir ao teu Deus. Você está a sair, deixar a tua casa para vir buscar, para vir dar Deus primícias e para também receber frutos do céu, frutos do Espírito. Frutos do Espírito. E você, se não reverenciar a Deus, não vier com boa atitude, a intenção vai continuar ali. Aí eu queria tanto buscar a Deus, queria tanto que Deus me abençoasse, queria tanto que, mas eu entrei vazia, saí vazia. Por quê?
Durante a semana você reverenciou a Deus? Durante a semana você teve comunhão com Deus? Durante a semana você meditou na palavra? Você buscou conhecimento? Buscou sabedoria? Durante a semana, quem foram as tuas companhias? Durante a semana, de que você falou? Durante a semana, o que você encheu o teu coração? Como é que está o teu coração? Quando Deus diz sobre tudo que devemos, é o provérbio 23, salvo eu, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque delas provém a saída da vida. O que é que você fez para proteger o teu coração? Será que você viveu a semana toda de telenovela em telenovela? Será que você viveu a semana toda de notícia em notícia? Será que você andou nas rodas dos escarnecedores a falar com eles, falar mal deles, falar mal daquele, falar aquele, por aí fora? Será que mesmo o teu patrão, você tem um contrato, você trabalha e ele paga, você andou a falar mal dele o tempo todo, a lhe rasgar as portas por aí fora? Isso tudo entra no nosso coração, amados, como ferida. O pecado é uma ferida, o pecado é uma enfermidade que se torna numa gangrena quando nós decidimos permanecer nesse pecado. Ele chama-se então iniquidade. Eu dou isso como exemplo. Eu louvo ao Espírito Santo por me ter dado o privilégio de ter isto como exemplo para explicar as coisas do Espírito. Às vezes nós temos que dar o exemplo de coisas da terra para fazer as pessoas entenderem as coisas do Espírito. E o pecado, Deus me deu isso como um ponto de partida para ensinar a muita gente que eu tive, que passaram por aqui, que não foram para a escola. E é uma forma mais simples de pessoas entenderem o que é o pecado. O pecado é uma mancha. Ele entra por várias... E Deus disse que a cor do pecado é castanho. A cor de trevas é preto. E a cor do pecado é castanho. E o pecado entra de várias formas em nós. Entra em todos os orifícios que nós temos no nosso corpo. Começa pelos olhos. Aquilo que o olho vê, o que é que acontece? Falem comigo. O olho vê, o que é que acontece? O coração deseja. Não é? Se o olho não vê, o coração não deseja. Mas o olho vê, o coração deseja. Então o olho é a maior fonte, não é? É o lugar mais perigoso para o pecado entrar. E depois o outro é o nariz. Cheirou. Olha, este é um do pecado que eu tenho que fechar. Quando a diaconisa cozinha, que está ali a cozinhar, e o nariz disse, pronto, lá está ela a fazer esse cozinhado dela. Não é? Se eu não sinto, o meu coração não dizer, afeta o meu coração. Não é? E eu tenho dado dificuldade em fazer exercício físico por falta de tempo e por exaustão, não é? O pouquinho de tempo que me resta é para eu descansar 5 minutos, às vezes Deus só me dá 5 minutos, parece mentira, mas é, amados. A diaconisa Cristina testemunho, 5 minutos. Então, os 5 minutos não posso gastar em exercício, eu tenho que gastar em concentrar e os olhos que ficam cansados para poder depois vir como um soldado que maneja bem a palavra de Deus, como um soldado guardião da arca do Senhor. Então, eu tenho que estar aqui firme, o Senhor cuida do resto. Não é? Outro lugar onde entra o orifício, nossa boca, amados. O que tem de maior na nossa boca, dentro da nossa boca? É a língua, amados. A nossa língua é terrível. Fala o que deve e o que não deve, na hora certa e na hora incerta. A nossa língua nos leva a acertar em quase tudo que devíamos desviar o nosso pé, né? Que devíamos livrar. Então é uma coisa que precisa ser disciplinada. Né? O Salomão bem diz, ele é um homem experiente e deixou-nos muitos exemplos do poder da língua. A morte e a vida está no poder da nossa boca. Todo aquele que ama comerá do seu fruto.
As palavras são sementes. Aquilo que você semear, dele vai sair fruto. Se semeou bem, vai colher o bem. Se semeou mal, também vai colher o mal. Qual é o outro lugar onde podemos ter, onde o pecado entra, amado? Ouvidos. Quando a gente ouve demais, ouve o que deve e o que não deve. Não é? Você, quando está na roda dos estabelecidos, só depende de você ouvir aquilo que você quer. Você determina aquilo que você quer ouvir e aquilo que você não quer ouvir. Você que se conduzir lá o pé de quem? É teu. Como foi, pega no teu pé e sai. Aquele que quiser perecer na hora dos estabelecidos, que pereça. Mas você se quer salvar a tua alma, pernas para ti quero. Sempre nas canelas. Sempre nas canelas. Não é? Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. E qual é a consequência disso? Aquele que assim o faz é um bem-aventurado, por quê? Porque ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o fruto na estação própria. Salmo 1. Então, mais uma vez, Deus nos prova aqui que a palavra, o prazer na palavra de Deus é que nos dá sucesso. Qual é o outro lugar que nos dá, o orifício onde entra o pecado? Onde tem entrado um dos maiores pecados? Nosso ânus, amados. Louvado seja o nome do Senhor, nós não temos crianças aqui, porque crianças têm que ser ensinadas em pequenininhos, em palavras miudinhas, porque depois não entendem e fica tudo confuso. Não é? O ânus, o pecado de homossexualidade. Não é? Os homens se incham uns contra os outros e corrompem a glória do Senhor, né? Invertem os valores e fica tudo uma carne picada. É uma homossexualidade para ali, para ali, para ali. É pecado, amados. Nós temos que condenar todo o pecado. Há pessoas que condenam mais o pecado de homossexualidade quando ele está com o pecado de inveja. Pecado é pecado. Pecado não passa pecado, porque o salário de todos é a morte. Há pecado que é para a morte, há pecado que não é para a morte. Mas o pecado que não é para a morte pode nos conduzir à morte se nós não nos corrigirmos, se nós não limparmos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Então todo o pecado leva à morte. Só que há pecado que tem morte instantânea, que é o pecado de blasfêmia, pecado contra o Espírito Santo de Deus. Então, qual é o outro orifício para onde o pecado entra? Os nossos órgãos genitais. Homens, quando vão enfiar onde não tem que enfiar. Mulheres, quando abrem para quem não tem que abrir na hora errada. E depois ficamos doentes, porque o pecado traz o quê? Enfermidade. O pecado traz enfermidade, amados. Enfermidades que os médicos não curam. Os médicos não curam enfermidades espirituais do pecado. Olha, Deus, o Espírito me está a ministrar, como eu gosto muito desta música de José Rações, que é já um falecido cantor português, e quando eu estou a falar de algo que relaciona, então vem essa música. Quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. O corpo é que paga. Na nossa terra nós temos Quaca da Niuele e Chicacolhau, não é? As coisas quando acontecem no olho, o nariz corre água. E aqui em Portugal o provérbio é: quando a cabeça não tem juízo, o corpo paga. E é a todo tempo, e isso o que quer dizer? Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo perece porque faltou sabedoria. Meu povo perece porque faltou conhecimento, porque rejeita a palavra de Deus. O mundo está como está porque rejeitam a palavra de Deus. E tiram a verdade, corrompem a palavra verdadeira e põem outras para confundir. Não é? E nem todos têm a mesma estrutura para aguentar certo tipo de palavra. Temos que break it down, temos que partir as miudinhos para que a palavra seja inclusiva, para que a palavra chegue corretamente, verdadeiramente fiel a todos.
Mas muitos mestres das congregações não fazem isso, só protegem os seus interesses, só querem lidar com ovelhas que são ovelhas gordas, que têm conta bancária recheada, que foram para as universidades, são médicos, são professores, são enfermeiros, são isso, são aquele. Jesus Cristo, se viesse só para esses, estávamos fritos. Glória a Deus que Ele veio para todos. E a diferença é que nem todos os receberam. Mas a todos quantos receberam, recebem a glória que Ele trouxe agora do Pai. Ele trouxe o amor. Ele veio ensinar o caminho do amor. Ele veio nos ensinar como é que Deus quer que nós o reverenciemos. Que nós permaneçamos no seu amor. Jesus Cristo diz-nos, exorta-nos, permaneça no meu amor. Assim como eu permaneço no amor do Pai. E a única forma que nós temos de permanecer no amor de Deus é reverenciar a Deus e fechar a porta ao diabo. Como? Tendo disciplina, amados. Tudo começa por disciplina. Disciplina no ministério. Disciplina no ministério não é só para aqueles que têm uma chamada de Deus, porque todos têm a chamada de Deus. Todos têm a chamada de Deus. No corpo de Cristo, cada um tem o seu lugar, cada um ocupa o seu lugar. Qual é o lugar que eu estou ocupado no corpo de Cristo? O Senhor me fez apóstola por vontade dEle. Aqueles que estão a servir comigo no ministério. Tem aqui a diaconisa Cristina, que foi promovida a presbítera. É o lugar que ela ocupa no corpo de Cristo, é o título que ela ocupa. E depois, os irmãos que não fazem parte do corpo da liderança são irmãos. Por isso é que eu ao princípio não me importava que as pessoas continuassem a chamar-me de irmã, que as pessoas continuassem a chamar-me pelo meu nome. Mas depois Jesus me corrigiu. Não, eu te dei um título. Eu te dei um título. E esse título, você ocupa um lugar no corpo de Cristo. Então você tem que ser chamada por aquilo que eu te dei. Então eu comecei a preparar o meu coração para depois também instruir o povo. Então o povo agora, quando me chama irmã, disse: não sou irmã. Se eu sou irmã, então você vai fazer o meu trabalho hoje que eu estou cansada. Eu vou descansar, eu vou sentar, você vai pregar. Dá para entender? Cada macaco no seu galho. Vamos respeitar aquele que nos chamou. Não estou aborrecida, não estou, mas eu estou a explicar, eu estou a ensinar, porque as pessoas não entendem, não é? Na minha família vai ser complicado, não é? Porque todos estão acostumados, me chamam porque eu sou assim, não é? Mas tenho que começar a respeitar aquele que me enviou. Eu ficava muito indignada quando as pessoas não chamavam a minha irmã de pastora, porque ela foi ungida pastora. Isso quer dizer que não reconhecem a autoridade de Deus nela. E ao fazerem isso estão a cometer um pecado. Contra quem? De blasfêmia, contra o Senhor, contra o Espírito Santo. Porque o título não vem de nós, para que ninguém se glorie. Vem de Deus. Tudo que nós somos, tudo que temos vem de Deus, amados. Nós não temos nada. Nós não temos nada. Se o rico soubesse que... Vamos lá, Apocalipse 3. É para vos dizer que nós não somos nada. Nós somos nada. Somos nada. Apocalipse capítulo 3. Se o Senhor vier hoje, muita alma vai ficar, amados, por causa de um pecado tão pequenino, mas tão poderoso. Irreverência ao Espírito Santo. Irreverência ao Espírito Santo. Porque é a partir da reverência nossa que dá lugar à mansidão. Quando nós reverenciamos, Deus vai trabalhar no músculo, falo eu no músculo para explicar, Deus vai trabalhar no músculo da humildade. E a humildade traz consigo a paciência, dá lugar ao espírito de paciência. E é essa paciência que vai refletir-se no nosso comportamento. E o nosso comportamento torna-se manso. E é a mansidão que vai fazer com que nós recebamos a instrução.
E essa instrução é sabedoria, amados. Estamos a ser sábios. Nós não estamos a ser sábios a nossos próprios olhos, mas estamos a ser sábios segundo a vontade de Deus, guiados pelo Espírito Santo. E isto produz frutos tremendos. Produz frutos no céu, que está lá em Gálatas, capítulo 5, 22, que é o amor, benignidade, longanimidade, humildade, paciência. São os frutos do Espírito. Esses são tesouros que são acumulados lá no céu. Nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos, se for de acordo com a reverência que nós temos a Deus, esses frutos que acumulamos lá em cima tornam-se como chaves para a entrada no céu. Frutos do Espírito. E se nós não reverenciarmos a Deus, estamos então a compactuar com as obras infrutuosas das trevas, pela qual nós temos que condenar. Está lá em Gálatas 5, versículo 17. É uma luta de espírito e carne. Mas que Deus a todo o tempo já nos deu um espírito de fortaleza, já nos deu um espírito de moderação, e o amor dele, que como Abba Pai entrou em nós quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, para nós termos o poder, o controle do pecado. O pecado não mais tem poder sobre nós, porque Jesus Cristo sobre o pecado, ele nos fez mais do que vencedor. Nós é que temos que dominar o pecado. Nós é que temos que desenvolver o músculo do autodomínio sobre o pecado, para condenar as obras infrutuosas das trevas. Condenar as obras infrutuosas das trevas, tudo aquilo que abomina a Deus. Se nós queremos realmente tomar posse da nossa coroa que Jesus ostenta, ele está desejoso para nos coroar. O nosso mestre, aquele que veio, aquele que é intercessor, ele é o maior dos intercessores. A área da igreja que Jesus mais gosta, sabe o que? É a intercessão, amados. Se você quer agradar mais a Jesus, coloca-te na brecha para salvar alguém. Se começarmos a orar, este templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Se começarmos a orar, este templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus, Josué orou e o sol parou. E eu oro e o fogo vai descer. E dou glória a Deus, continua a orar. As muralhas vão cair, a oração do justo pode muito ter seus efeitos. Tiago capítulo 5, versículo 16. Você coloca na brecha, você vai ser amado do Senhor, você vai ser pérola preciosa do Senhor. Ele te chama meu amor, meu amor, minha querida. Ele te ama toda, porque é a área que ele mais gosta. Ele gosta de salvar almas. O nosso amado gosta de salvar, amados. O amor que ele tem é tanto que não gasta. Ele só quer salvar, salvar, salvar. E então, a oração do justo pode muito ter seus efeitos. Você colocou na brecha para orar por este, ele está pronto a receber, o Espírito Santo está pronto a materializar. Ele é o maior dos intercessores, ele é o intercessor dos intercessores. Então, aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, deixa-me ver. 17. Diz assim: como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Amados, o pecado entra por esses orifícios todos. Aquele que é